Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Agora, Zé Gu, já tem até um nome muito bacana, o terceiro episódio. É isso aí, Pode Mergulhar. Um podcast sobre o mundo do mergulho e suas peculiaridades. Olha que maravilha, hein? Muito legal. Então, eu sou o Gabriel, sou instrutor de mergulho, um dos apresentadores junto com o Zé Gu. Eu sou o Zé Gu, um dos apresentadores também, instrutor de mergulho. Estamos aqui para trazer mais informações legais sobre o mundo do mergulho e hoje o papo vai ser um papo de tirar o fôlego, hein, Gabriel? Com toda certeza, temos uma convidada muito especial, nossa grande amiga e super mergulhadora Carol. Joia! Estou aqui, boa noite. Aí não é boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, tá valendo. E aí, Carol, faça a sua apresentação então pra galera, pra gente começar a nossa conversa de hoje. Bom, eu sou Carol Chirapi, sou instrutora de mergulho, como vocês. Comecei a mergulhar em 99, 2000, já vai fazer um tempinho. E hoje eu sou 100% dedicada à apneia, ao mergulho livre, que é minha paixão. Apesar de eu ser instrutora scuba também e adorar outros tipos de mergulho, me especializei em mergulho livre, em apneia. Virei atleta, sou recordista sul-americana, adoro o que eu faço, ministro aulas até hoje, ainda estou nas competições, então visando novos recordes e novas profundidades, que é a minha especialidade, que é o que eu mais gosto de fazer. Mas a gente vai falando sobre isso. Legal, e hoje a Carol é uma super referência no mergulho livre aqui no Brasil, não só no Brasil, né, no mundo também. E uma coisa legal, eu acho que não é da tua época, não é, José? Eu fiz curso com a Carol há 12 anos atrás, eu fui aluno da Carol. Acho que vocês fizeram juntos. 12 anos já? Nossa, é verdade. Eu ia falar. Faz tempo, hein, cara? Faz muito tempo. legal, Top, meu. cara. Fiquei mais de legal. 4 minutos sem respirar nesse curso com a Carol. Chique. Se Chique estivesse não, treinando até hoje, já tá top. E é muito legal porque é uma vertente do nosso esporte, né? Que a maior parte das vezes a gente tá falando sempre sobre o mergulho autônomo, com cilindro. E o mergulho livre é uma outra vertente do nosso esporte que tem um viés mais competitivo, é uma coisa legal que traz o aluno para treinar, para querer bater os recordes pessoais, passar os seus limites. Isso é muito legal, né? Mas conta pra gente aí, Carol. Eu acho que a grande diferença entre as modalidades, né, do mergulho livre para o mergulho scuba, o mergulho que a gente está respirando para o mergulho que a gente não respira, eu de verdade acho que é um bom desafio pessoal. É um controle que a gente tem que aprender mais, querendo ou não, a gente tem que aprender mais sobre o nosso corpo, a gente tem que aprender a controlar muita coisa. Então, hoje está sendo talvez o ponto onde as pessoas mais procurem o mergulho livre. Não só competitivamente, mas para se superar, como você falou, não é nem para superar o outro, mas para superar a si mesmo, para entender os seus limites, encontrar uma face melhor, encontrar outras coisas, né? Se conhecer bastante. Bom, mergulho livre, para quem não entendeu até agora, é aquele mergulho que a gente respira na superfície, pega o ar e mergulha sem o uso de nenhum equipamento, nenhum cilindro, né? E só com a nossa respiração. Mas o que eu queria saber, Carol, fala pra galera aí, quem que busca esse tipo de mergulho hoje em dia, se a gente tem um cilindro com tanto ar pra oferecer? A gente pelo menos não paga o ar que respira, né? já é um bom começo. Boa. Não, mas as pessoas que têm procurado o mergulho livre hoje mudaram bastante ao longo desses 20 anos da minha carreira como instrutora. Antes vinham muito pescadores, quem faz pesca sub, porque queria ficar mais tempo, ir mais fundo e tudo mais. Hoje em dia já não. Já, claro, existe esse público ainda, até porque a gente tem muito menos peixe perto da superfície, então a galera tem que ir mais fundo para encontrar peixes de qualidade, né? E eu, graças a Deus, tenho a maior sorte, porque a maioria esmagadora dos meus alunos de pesca sub são super conscientes quanto à pesca, o que eu acho muito legal, que é uma pesca muito seletiva, muito específica. Mas hoje em dia eu tenho pessoas de todos os ramos. Mergulhadores que querem aprender a respirar melhor, eu tenho pessoas que não são mergulhadores scuba e vieram para começar e enxergar o mundo de outra maneira. O mundo que eu digo embaixo d'água, né? O mundo aquático. E tem muita gente hoje em dia que vai fazer uma viagem e quer se preparar para fazer um mergulho, tanto freediving como scuba. Tem muita gente que vem para tentar aproveitar ao máximo uma ilha, por exemplo. Eu faço o
freedive de manhã e vou fazer o scuba à tarde. A gente tem essas opções aí de... Tem uma galera do surf também que busca muito curso, né? Tem. Pra questão de segurança. Tem uma galera bem... Normalmente tem de todos os níveis. Mas eu dei aula especificamente para os atletas de ponta da Red Bull, por exemplo. Ondas gigantes, justamente porque eles precisam de uma segurança e de um tempo maior em apneia, principalmente para aguentar, né, uma série de ondas na cabeça, como a gente chama, né? Quando ele cai, ele precisa esperar até um break, né, entre ondas para poder sair, ou para alguém ir buscar, ou qualquer coisa assim. Então, é muito legal. Mas tem gente que toma um caldinho que também quer ficar mais tranquilo e se sentir mais seguro. Claro. E tem vários exercícios legais para fazer na apneia, fora d'água, que te prepara para dentro d'água. Bom, mas calma aí, ela falou sobre vários tipos de públicos que buscam o mergulho livre, mas e você? Por que você buscou? Já que você já era instrutora de mergulho, qual foi a sua... Cara, na verdade foi meio que por acaso. Eu acho que essas coisas... Acho que nada é por acaso, na verdade. Mas foi meio assim, sem procurar. Eu tava fazendo o meu curso de Dive Master, na verdade. Lá... 1900 bolinha. E aí um dos exercícios era em apneia na época. Há 20 anos atrás era mais, como é que eu vou dizer, mais difícil fazer o curso de instrutor fisicamente falando, os exercícios eram mais... exigiam mais. E a gente tinha que atravessar a piscina em apneia, botar máscara, desalagar, blá blá blá. E num desses exercícios eu fiz tão tranquilamente, finalizei os exercícios que os 2 instrutores trainers que estavam lá falaram: Carol, então agora vamos fazer esse aqui. Só pra dificultar aquela coisa, né, que os instrutores trainers fazem com os instrutores, novos da massa, sabe como é que é? E aí, a gente desconta, né? Não adianta rir não, que é bem assim mesmo. Desconta o que a gente já passou, né? E aí, eu fiz o exercício... E foi super legal, assim, fiquei um tempasso. E aí, um dos instrutores que tava lá falou: Carol, vamos fazer um testezinho aí de apneia? Porque deu muito, como eu falei, nada acontece por acaso. A AIDA, Associação Internacional para o Desenvolvimento da Apneia, que é uma associação internacional com sede hoje em Lausanne, na Suíça, ela estava se instalando no Brasil, uma perna dela aqui no Brasil. E eles estavam recrutando atletas. E aí eu fui fazer um teste, fiquei de cara, sem treino nenhum, 3 minutos e meio. E foi assim que começou. Eu não sabia nada. Mas aí a gente começa a ver, que legal, né? Você encontrou a seu dom ali, putz, sua vocação. A coisa que eu mais gosto de fazer hoje é isso. E eu... Legal. E bem que você perguntou isso, como é que foi, eu acho que é uma história muito legal. Que eu sempre tive medo da profundidade. Quando eu era pequena, adolescente... jovem adulta e tal, eu sempre tive um pouco de receio da profundidade antes de começar a mergulhar. E olha aí o que eu faço hoje. Eu tinha medo do escuro, eu tinha medo de ir muito fundo, eu tinha todas essas coisas na cabeça, assim. E hoje em dia é o que eu mais gosto de fazer. Então, sensacional. Muito legal. O negócio é experimentar. E pra galera que tá ouvindo essa nossa conversa sobre o mergulho livre, como é que a pessoa pode começar hoje? Então, eu sempre indico a começar por um curso que te dê o básico de informação. Não precisa ser um curso super, mega, ultra. Tem muita gente que me procura e fala: você só dá curso de alta performance. Não, nada a ver. Eu dou curso para quem mal sabe mergulhar. Para quem nem sabe mergulhar direito. Mas... existem vários níveis diferentes. Você pode entrar num freediver, que seria o mais básico, a porta de entrada. Você pode entrar num intermediário, que você já tem que descer 25 metros a 40 metros de profundidade. Mas vamos falar do nível básico, então. O nível... Devagarzinho, pra galera entender. O nível básico, você vai... Eu não gosto de chamar de básico, porque eu não acho que ele é básico. Eu acho que o snorkeling talvez seja básico. O freediver já é um pouco mais. De básico não tem nada, né? Então... É super completo, mas é que é o nome comumente usado, né? Até no curso de mergulho autônomo no Scuba, a galera no Brasil chama como básico. E a gente brinca, básico não tem absolutamente nada, é uma série de técnicas. Exatamente. Eu gosto de chamar de freedive. Tipo, é o mergulho livre mesmo, não é o snorkeling. Muita gente confunde, e até... Existem algumas nomenclaturas que confundem um pouco a gente, como tem no Scuba também, né? O freedive já é um curso onde você aprende a mergulhar a no mínimo 10 metros de profundidade. Isso quer dizer, não é mais considerado um snorkeling. O snorkeling é considerado hoje até 5 metros. Até 5 metros a pessoa está fazendo um snorkeling. Ela não exige tanto do organismo, ela não precisa de grandes técnicas, né? Ela respira com o snorkel quase que o tempo todo, fica com o snorkel na boca.
coisas que eu não deixo. Depois a gente fala sobre isso, mas é uma das coisas muito legais que separam o snorkeling, que é uma coisa básica, por um curso de freediver, que já é uma coisa mais avançada. A pessoa vai aprender a respirar, vai entender onde ela está colocando o ar, como funciona uma troca gasosa, como ela consegue ficar mais tempo, né? Todo mundo acha um absurdo. Meu Deus, fica 3 minutos, 4 minutos, que nem o Zé Gu falou. É raro, não é todo mundo que fica 4 minutos num curso freediver, mas acontece. Eu já tive uma aluna que ficou 5 minutos num curso freediver. É raro. Mas uma coisa legal, inclusive foi uma vivência minha, é você ver a progressão, a evolução durante o curso, né? A pessoa chega no curso, no primeiro dia ela tá ali com seus 30 segundos, 40 segundos em apneia, e ao final do curso com a Carol ela já tá fazendo 3 minutos, às vezes 4 minutos. É impressionante como usar as técnicas certas e ter um entendimento do que você está fazendo pode maximizar isso, né? É exatamente isso que você falou. São técnicas e você entende o que está acontecendo. Porque eu não treino ninguém em 3, 4 dias. Não tem como em 2 dias de mergulho a gente treinar alguém. Não tem tempo hábil. É técnica se a pessoa... Eu sempre brinco com os alunos, principalmente do intermediário, um nível um pouquinho mais avançado. Falo, acreditem em mim, usem a técnica que eu tô falando. Vamos ver, funciona. Vamos ver, isso é testado, aprovado. Não sou eu que inventei do nada. Isso tá testado, é estatística, né? Quando eu fiz, eu lembro que me marcou muito. Na verdade, a ideia é que eu aprendi a respirar para ficar sem respirar, né? É, muito massa. Isso é muito louco, porque você aprende a preencher por completo, né? A capacidade que a gente tem, que a gente não sabe no dia a dia. A gente aprende a otimizar a respiração. O grande foco é você gastar pouca energia e ter uma nutrição no seu corpo, né? Ter uma quantidade de ar, uma quantidade de oxigênio maior com menos gasto energético. Isso quer dizer, você tem um déficit ali, né? Você tem um maior aproveitamento ali. Você vai aumentar a sua apneia. Não tem como não. E é bacana que o nosso corpo é uma coisa incrível, né? Eu acho que durante o curso de mergulho livre, a pessoa começa a ter um entendimento um pouco maior de como tirar proveito do corpo, usar, aumentando os limites dela, né? Isso é bem legal. É uma das coisas que eu acho muito legal, que não é todo mundo que saca isso, que aprende isso durante o curso, mas é você entender como você funciona. Né? Tem muita gente que pega essa de, entendi, agora eu tenho que fazer isso, eu tenho que relaxar, eu tenho que fazer aquilo. Quando a pessoa entende quais são as suas falhas ou aonde ela tem que melhorar, ela consegue evoluir super bem. Quando ela fica um pouco presa, ainda não entendeu, ou não conhece o seu organismo, ou não entende de fisiologia, eu pego um monte de gente de TI que nunca viu anatomia, fisiologia, né, respiratória e tal. Então, tem um pouco mais de dificuldade do entendimento, mas depois que você entende o que está acontecendo, isso que eu gosto de deixar bem claro, você vai entender como você vai respirar, por que você vai respirar, por que você vai fazer essa respiração, como que ela vai te ajudar, né? Isso que eu acho o legal. Bonito. A controlar aquela ânsia de querer respirar. Psicológico puro. Exatamente. E é legal porque é um curso que até ajuda a pessoa no dia a dia, né? O cara tá no trabalho, ele estressado, de repente ele lembra da técnica de respiração. Eu sou a pessoa que faço a propaganda do meu curso, mas não é por ser o meu curso, é por ser a técnica. Você realmente pode aplicar no seu dia a dia. Na hora do estresse, na hora antes de fazer uma prova, tá irritado no trânsito, né? Qualquer coisa que acontece hoje em dia que a gente fica ansioso ou estressado, a gente consegue controlar muita coisa com a respiração. E se você já tiver a prática disso, você consegue aplicar muito mais facilmente. Que uma coisa é você saber e outra coisa é você treinar. Porque às vezes a gente, eu sei um monte de coisa, mas e aí? Aplica, né? Tem isso também, né? Tem muita gente que sabe um monte de coisa. E depois desse primeiro nível, se a pessoa gostar, dá pra fazer uma evolução aí nesse... Aí eu sempre indico fazer um intermediário, que é um curso que você não vai ver muita coisa nova, algumas coisas novas, claro, né? Mas a gente vai ver tudo que a gente já viu no freediver, tudo muito mais aprofundado. Eu não tenho nem tempo hábil, né, num curso mais curto de iniciante para falar de troca respiratória, de energia de reserva mitocondrial, nada disso eu consigo falar num curso freediver. O cara precisa aprender a respirar primeiro, né? E aí depois, num curso mais avançado, a gente fala das coisas mais específicas. Mas voltando um pouquinho pro curso básico, que acho que a galera conseguiu entender mais ou menos como é esse início no mergulho livre. Mas onde ele vai procurar fazer esse curso? Quando as pessoas vão nas nossas lojas, a gente costuma indicar a Carol, que para mim hoje é uma das melhores instrutoras do Brasil e uma atleta
Acho que no último. Apesar dela não visitar tanto mais a gente. Nossa, chupar! Mas é legal a galera Levei ao vivo. ter esse entendimento. Que existem cursos, igual a Carol como instrutora, ela tem a agenda dela, que ela faz cursos em vários lugares do Brasil, então dá para acompanhar isso na tua agenda, saber onde você está dando curso. Eu normalmente publico tudo no Instagram, até vou adorar voltar e me dedicar um pouco mais no YouTube, fazer algumas coisas legais, talvez isso que me incentive um pouco mais, né? Boa, claro. Mas é muito legal. Mas, gente, acho que a coisa básica para alguém que quer procurar um curso de mergulho livre é procurar bons profissionais. Uhum. Eu sempre indico isso porque eu acho que o profissional faz toda a diferença. No curso de mergulho scuba é exatamente a mesma coisa, né? Eu vou indicar quem eu acho que é um bom profissional, ou uma escola que tem bons profissionais, né? Não é o Zezinho Sim. da esquina. Normalmente a gente sempre... pelo menos quando eu vou procurar alguma coisa ou quando vou indicar, eu vou procurar saber quem é a pessoa, o que já fez, o que sabe, o que não sabe, esse tipo de coisa. Uhum. Mas tem várias pessoas por aí, não sou só eu. Não, claro, com certeza. Mas é que é legal que as pessoas tenham esse entendimento de, eu queria começar com mergulho livre, então eu tenho que buscar uma instrutora de mergulho livre, eu tenho que buscar uma escola de mergulho que ofereça esse tipo de curso. Exatamente. Então esse vai ser o passo inicial para o cara que está interessado em ingressar nesse esporte. E lembrar que nesse primeiro curso a pessoa já vai para debaixo d'água, né? Vai ter uma parte do curso... A parte mais legal é embaixo d'água. É isso aí, ninguém falou disso até agora. Então, a gente divide o curso em teoria, prática de piscina Boa. E prática de profundidade. Boa. Pode ser feito só a teoria e a prática de piscina? Pode. Existe um credenciamento para isso que se chama Pool Only. Uhum. Eu não sou a favor do Pool Only, não gosto de credenciar Pool Only, porque eu acho que a parte mais divertida do curso é quando a gente vai mergulhar. Exatamente. Você vai pôr à prova tudo que você aprendeu. Exatamente. Isso é muito bacana. 99,99% das pessoas querem fazer o curso para quê? Para mergulhar. Para mergulhar, para aprender, exatamente, para ver peixinho, para se desafiar, para aproveitar. Então é fundamental a gente ir para o mar ou ir para algum lugar que a gente consiga fazer profundidade. Eu nem generalizo mais o mar, porque tem tanto lugar agora que a gente pode de represa e tudo mais que a gente pode mergulhar também, que também é muito legal, principalmente para concluir o curso. Uhum. Tem lugares maravilhosos aqui no Brasil para a gente mergulhar que não são tão legais para concluir o curso, por exemplo. Como no scuba, né, gente? A gente não vai levar alguém que está no básico para um lugar onde tem corrente, onde Sim. é muito fundo, onde, né, pode mudar de uma hora para outra. Afinal de contas, o mar é o mar e quem manda é ele. Exatamente. Então a gente prioriza lugares que sejam adequados para a finalização do curso. Muito legal, muito legal. Maravilha! Essa estrutura do curso, Carol, é legal porque apesar de ser o seu curso super bom, profissional, top... Mas quando a gente conversou sobre os cursos de mergulho scuba, a gente falou sobre a questão do credenciamento internacional, de que ele segue toda essa estrutura, né, esses padrões internacionais. E diz aí, tem isso também no mergulho livre? Tem, claro que tem. A gente credencia PFI, Performance Freedive International. Eu sou instrutora por várias credenciadoras, e eu optei por usar a PFI e seguir o método da PFI porque eu acho que é o que mais se adequa ao que eu penso. São os mais rigorosos, o curso é mais difícil, você aprende mais coisa, é mais aprofundado. E não tô só puxando a sardinha pro meu lado, não. Eu acho que é assim mesmo, até porque eu fui fazer os cursos primeiro, né? Eu fui aluna antes de ser instrutora. Aluna do curso. Quanto melhor você treinar alguém, essa pessoa vai ficar mais segura, né? Vai ficar mais preparada, então ela vai poder aproveitar mais. Né? Eu sempre prezo muito pela segurança do aluno e pelo conhecimento que ele vai ter. Então, eu não quero que ele saia do curso falando assim, nossa, me senti meio inseguro na água. Não, eu quero que ele saia sabendo que se ele seguir as regras de segurança, ele vai estar seguro o tempo todo e eu tô ali como instrutora para deixar ele mais seguro. Um dos grandes diferenciais que a gente tem é que todos os instrutores da PFI mergulham com todos os alunos a todas as profundidades. Então, se a gente for fazer o curso intermediário e você descer 30 metros e você descer 40 metros, eu vou estar junto com vocês até o final, ida e volta. Eu quero ver a Carol me acompanhar até lá. Eu vou ficar lá te esperando, você vai ver. Mas é um diferencial, eu vejo muito isso nos alunos. Eu tenho vários alunos
que tem medo de profundidade, da profundidade em si. E eu sei exatamente o que é isso. O cara tá lá embaixo, descer, todo santo ajuda, né? Se o cara consegue equalizar bem, o cara vai. E aí o cara chega lá embaixo e fala, caraca, tem 20 metros pra eu subir ainda. E às vezes dá uma apavorada. Então ele abre o olho, ele olha que eu tô ali na frente dele, do outro lado do cabo, o cara já fica, bom, Carol tá aqui, né? Qualquer coisa, eu tô ali, eu levo pra cima, a gente fala sobre isso na teoria, a gente treina isso na piscina. Então eu tento deixar a pessoa o mais à vontade possível. Eu tiro essa parte do medo, do psicológico, justamente pra deixar ela realmente ver que o corpo dela consegue ir até lá. Maravilha. Bom, já que ela falou sobre profundidades e tal, será que é hora da gente falar das competições, cara? Eu acho que é uma boa, hein? Acho que todo mundo quer saber, hein? Adoro. Fala um pouco, adoro. Então, beleza. Conta um pouco aí sobre sua história com a competição. Trajetória dos seus recordes, que é uma coisa muito interessante. Todo mundo quer saber, tem curiosidade de entender como é a vida de um atleta. A gente liga pra Carol, às vezes, pra vir dar um curso lá na escola. Ah, não, tô em Dubai, aqui num campeonato. Tô aqui nas Bahamas no campeonato. Então, a competição, ela apareceu na minha vida por acaso também, como eu digo, nada por acaso. Nada por acaso. Mas ela aconteceu meio que por acaso mesmo. Eu tava fazendo meu curso intermediário com a PFI nas Ilhas Caimãs, com o Kirk. E eu falei que, pô, eu não conseguia viajar tão... Eu sou instrutora de mergulho, eu sou fisioterapeuta de formação, né? E assim, não tinha grana pra ficar um mês no Caribe treinando mergulho livre, né? E ele falou, não, vamos bater um recorde aí, então. Deu, que recorde? Você tá doido? Assim? Nunca, nem tinha pensado nisso. Legal. E aí ele foi lá, ele pesquisou na AIDA e falou, não, isso aqui a gente consegue semana que vem. Eu, como assim semana que vem? Ele, não, tem uma competição, troca seu voo, fica uma semana a mais, vai ter uma competição aqui nas Ilhas Caimãs e você já bate esse recorde aqui. E eu, mas nessa viagem você já estava mergulhando eu tinha scuba, acabado de fazer... Não, já tinha mergulhado scuba, isso foi em 2007. Foi a segunda vez que eu viajei para Caimã para fazer o curso. O primeiro foi... Não, foi 2007. Você estava concluindo o seu curso de intermediário de mergulhadora livre. Avançado, na verdade. Tá. O intermediário eu fiz em 2006. E aí ele falou, não, vamos fazer. Eu estava concluindo o curso. Eu falei, será? Dele, claro, você consegue. Aquela coisa, né? Adoro o instrutor assim, te joga lá pra, né? Claro que você consegue, imagina. E eu na dúvida se eu ia conseguir ou não. Mas no fim, deu tudo certo. E eu bati 2 recordes sul-americanos na época, naquela competição, e foi muito legal, que me animou pra caramba, e eu fui atrás de patrocínio, que o intuito, na verdade, do recorde não era, vou bater um recorde, era conseguir patrocínio pra continuar viajando, pra continuar mergulhando. Continuar treinando e essa era o intuito, não era e esse primeiro recorde foi, então? Foi 36 metros de no fins, sem nadadeira, a perereca. Mas não, profundidade? Tudo profundidade. Sempre amei profundidade, piscina só pra treino. E aí foi imersão livre, 61 metros de profundidade. Que também foi um mergulhaço. Eu tinha feito durante o curso, que o curso é de 40 a 60 metros, o curso avançado. Tem que fazer no mínimo 40. No mínimo 40. Aí você já bateu 60 no curso. Foi bem legal. Partiu foi bem legal. Por isso que daí eu fiquei tranquila em fazer. Troquei minha passagem, fiquei uma semana a mais, fiz e comecei a bater recorde. E aí todo ano eu bati um recorde diferente para me manter como atleta, para me manter recordista. Todos os recordes que eu fiz até hoje foram de profundidade nas 3 disciplinas que tinham até então, ou melhor, que a gente competia, tinha competições. Em 2015, eu fui para Bonaire e o Carlos Coste, eu já tinha ido para Bonaire, na verdade, fazer uma clínica com o Carlos Coste, é um recordista mundial venezuelano que mora em Bonaire hoje. Ele me convidou para fazer uma disciplina que ele fazia, já era recordista mundial, que se chamava lastro variável. Que é aquela que a gente desce com peso, sem fazer esforço físico, e volta batendo perna. E eu falei de cara, não, de jeito nenhum vou fazer esse negócio, é perigoso. Né? Até então você nem tinha feito essa? Nunca na vida. O recorde era só nadando mesmo, só sem nadando, equipamento batendo, nenhum? Não, tinha batendo perna, tinha uns 3 modalidades. Batendo perna, ida e volta, só com o braço, imersão livre, ou sem nadadeira, braços e pernas, tipo Filipina. Que é o no fins, né? O sem nadadeira. E só por curiosidade, pra galera saber, você tem noção de quantas modalidades hoje existem no esporte? Então, oficiais competitivas, a gente tem 8.
colocaram 2 modalidades novas com bifins, com nadadeira dupla. Tá. Porque antes era só monofin, era considerado nadadeiras. Agora eles voltaram com a modalidade bifins. Então tem com nadadeiras, com a monofin normalmente, e a bifins com nadadeira dupla. Então Que tem é 8. Só pra galera saber, a monofin tem aquela nadadeirona que parece o rabo de uma sereia, né? Ai, obrigada. Porque todo mundo fala que parece o rabo de uma baleia, né? Eu já prefiro a sereia, obrigada. Já gostei. E o bifin seria as nadadeiras tradicionais. Que são as 2, uma em cada pé. Que é muito legal terem colocado essa disciplina, porque é o que a galera mais se usa, né? Exatamente. Em A termos de monofin equipamento... é só usada competitivamente. A monofin é uma técnica diferente, inclusive, de batida de perna. Precisa ter um treinamento pra isso. Tem. Ela é diferente mesmo. E ela é um pouco mais difícil mesmo. A gente tem que treinar bem a técnica. Pra quem não é nadador, ela é uma técnica mais difícil. Tem que aprender a técnica. Pra quem é nadador, já fica um pouco mais tranquilo, né? Mas tem as suas peculiaridades aí. Mas falando rapidamente das modalidades, na piscina a gente tem a apneia estática, maior tempo parado. A gente tem a apneia dinâmica, maior distância horizontal aí, sem nadadeira, com nadadeira com a monofin e com a bifins, né? Com a nadadeira dupla. Então aí tem 4 modalidades. 4 modalidades. E na profundidade mais 4. Que seria a imersão livre, descendo com os braços. No fins, sem nadadeiras. E aí com nadadeiras monofin e com nadadeiras bifins. Isso aí, são 8. São competitivas. Por que eu falo isso? Porque essa modalidade que eu falo, que é a lastro variável, que foi a que eu recusei de cara lá pro Carlos Costa, voltando ao papo ali. Sim, de Bonaire, né? De Bonaire. Eu recusei na hora porque achei perigoso, porque é muito mais fundo, passa dos 100 metros. Mas essa é uma modalidade não competitiva, então? Então, hoje em dia não é competitiva, não existe uma competição entre atletas, só existem... Quebra de recordes. Quebra de recordes isolados, exatamente. Nem posso marcar uma quebra de recorde para ser 2 mulheres competindo ao mesmo tempo. Porque ela é mais profunda, exige mais cuidado, segurança, claro que se torna uma coisa mais top, né? Mais... não vou dizer perigosa, arriscada, né? talvez? Não é arriscada, mas eu acho que realmente você vai realmente ir até um limite, né? Um limite principalmente de profundidade. A gente já tá falando numa coisa não tão comum. Pouquíssimas pessoas no mundo fazem isso hoje. Você pode contar, tipo, na mão dos dedos. Hoje, pra você ter uma ideia mais funda do que eu hoje, tem só 3 pessoas. 3 mulheres, né? E só uma tá nativa. Isso quer dizer, só tem eu e mais uma que são mais fundos, que continuam. As outras 2 já se aposentaram. Então... Caraca, meu. A gente viu no YouTube aí vários vídeos seus dessas competições, de alguns recordes de treinamentos também. Será que a gente consegue mostrar pra galera aí? Direção? Pede pra direção, videozinho. Mostra pra galera aí. E quem quiser assistir também tem no YouTube, né? Tem lá no YouTube. Depois no descritivo do nosso vídeo a gente pode deixar os links dos vídeos da Carol. Vai Sensacional. Isso que é tecnologia, cara. Tá facilitando a vida, né? O Instagram da Carol para todo mundo poder seguir ela, acompanhar essa rotina de atleta, isso é muito bacana. Essa coisa das redes sociais são muito legais justamente para isso, para pulverizar mesmo, para divulgar o mergulho em si, não só o mergulho livre, mas o mergulho. Conhecimento, tudo. Disseminar a prática do esporte, né? Porque as pessoas conseguem ter acesso a isso, poder entender, enxergar, ver que é uma coisa possível, que é uma coisa que todo mundo pode participar, todo mundo pode começar no esporte, então isso é legal, né? Tem muita gente que acha que é impossível, né, chegar lá. E hoje em dia dá para fazer parte do curso de maneira online? Cada um na sua casa? A parte teórica a gente começa fazendo online. Ótimo. Teórica e prática eu falo, né? Porque a gente faz exercícios respiratórios e tudo mais. O Bonaire aí. Esse foi o teu primeiro recorde, é isso? Na verdade, esse vídeo especificamente foi do meu recorde onde eu bati os 100 metros de profundidade. Legal. Foi a primeira vez que eu passei os 100 metros. O recorde final foi 101 metros de profundidade. Essa é uma estrutura que a gente tem lá em Bonaire, é uma plataforma com contrapeso, então esse é o lastro variável, e eles vão ali dizendo o tempo estimado do mergulho e tudo mais. Foi muito legal, mas foi a primeira vez que eu não tive mergulhadores scuba de segurança.
Com todas as competições que eu fazia antes, como eram organizadas pela PFI, sempre tinham mergulhadores de rebreather no fundo. Então, isso te deixou um pouco na mais verdade, essa tinha um no não? fundo. Não, sabe que não? Não, porque eu me senti super Pelo contrário, confiante. você gostou disso? Eu gostei, eu me senti muito confiante. Eu já tinha feito, não os 100 metros, mas muito perto disso e estava muito confortável com a profundidade. Então aí tá descendo com o lastro que você Aí eu tô falou, descendo né? com um sled. O sled é esse carrinho onde a gente se acopla literalmente, né? A gente se engata ali, a nadadeira fica no fundo, eu vou em pé, o que facilita um pouco a equalização, né? A equalização realmente é facilitada, mas olha a corrente que a gente tá enfrentando, né? aí, ó, desviando o cabo. Esse talvez tenha sido um dos mergulhos mais difíceis que eu já fiz até hoje. Por causa dessa corrente, a visibilidade também não estava extra maravilhosa, né? Por incrível que pareça, a Bonaire abaixo dos 70 metros, mais ou menos, ela fica esverdeada a água naquele local. Então ela não estava limpa, azul, como a gente adora. E 100 metros é uma coisa impressionante. Diretor, faz a conta aí pra gente quantos andares de um prédio dá 100 metros, meu. Faz aí dividido por 3, dá 30. Dá e eu já tô pensando na hora de subir 30 nesses metros, mergulhos. 30 andares. Para as pessoas poderem ter uma noção, uma dimensão do que é isso. É isso? 33? 33 andares. Pô, eu não gosto de pensar nessa parte seca. Molhado é muito melhor. Muito mais legal. Mas é que para as pessoas conseguirem ter uma dimensão do que é isso. Eu como mergulhador autônomo, 100 metros é uma profundidade extremamente difícil para o mergulhador. Eu fiz isso poucas vezes usando um rebreather e tem todo um planejamento, uma técnica, não é simplesmente descer lá pro fundo. Então, ver vocês fazendo isso na apneia é uma coisa muito impressionante para mim. É o que eu falo, descer é mais fácil, né? Para descer, todo santo ajuda. Descer até os 100 metros não é a dificuldade. Exato. Tanto para mim quanto para vocês, né? Não é a maior dificuldade. A maior dificuldade é você voltar dos 100 metros em segurança. Exatamente. Esse que é o negócio. E muita gente só pensa em descer, em profundidade, e esquece que você tem que ir e voltar. Então, por exemplo, nesse recorde que a gente estava vendo aí, tinha 101 metros de profundidade. Você tem que ir 101 e voltar 101. Isso quer dizer, são 202 metros percorridos. Tem uma coisa muito legal que aconteceu nesse mergulho, que eu normalmente não comento, até porque poderia ter sido um acidente gravíssimo, mas não foi, graças a Deus. Até então, porque eu tava... Não, mas é muito legal comentar, justamente porque eu me preparei tão bem para esse recorde que mesmo acontecendo tudo que aconteceu, eu consegui terminar o recorde tranquilamente. Eu fiquei 43 segundos a mais do que o previsto. Do que o planejado? O recorde, 43 segundos a mais, porque eu fiquei numa profundidade entre 60 e 30 metros, né, os últimos, esse range de 30 metros, porque eu tive um problema no meu lanyard, no cabo de segurança. Nossa. Ele tava, ele enroscou no cabo, no outro cabo. Por causa da correnteza, será? Ou... Sabe-se lá. Sabe-se lá exatamente o que aconteceu. Mas o resultado é que demorou 43 segundos a mais. É importante você falar disso para mostrar o quanto de preparo você teve. Você não pode estar na estica. Além exatamente. Você não pode fazer 100 metros, então 100 metros tá bom. E uma curiosidade pra galera saber. Geralmente quando o mergulhador está descendo, os espaços aéreos eles precisam ser equalizados o tempo todo. E quando você está no mergulho autônomo, você tem o gás do teu cilindro que está respirando, você consegue equalizar com facilidade, porque você tem gás ali sobressalente e o mergulhador em apneia, ele está só com a respiração que ele fez na superfície. Para esse tipo de profundidade, você equaliza com o gás do pulmão ou você usa uma técnica... É tudo mirabolante. técnica. Técnica mirabolante. É tudo técnica. Na verdade, o ar é o mesmo. Você aprende a utilizar o ar que está no teu pulmão, colocar ele em outros espaços aéreos em determinadas profundidades para você ter o volume necessário para equalizar até o final. E não só isso, que muita gente pensa que é só a equalização na orelha. Uma das maiores adaptações que a gente tem que ter a essa profundidade é a adaptação do tórax. Física do tórax. É alongamento muscular. Imagina, meu pulmão tem 6 litros, ele passa a ter 500 ml. Então, essa diferença física do pulmão faz uma grande diferença no meu tórax. Então, o diafragma tem que subir muito, isso quer dizer, ele tem que estar muito bem alongado, a musculatura intercostal tem que estar muito bem alongada, senão começam a acontecer acidentes. Eu, graças a Deus, nunca tive nenhum acidente grave, para dizer assim, pulmonar, nem nada disso.
justamente porque eu fui sempre com muita calma, muito exercício de alongamento, sempre me mantive físico, né, com físico bom. Muita gente fala lá no meu Instagram, porque eu posto todo dia na academia. Ah, mas treina tanto por quê? Eu treino tanto porque eu quero me manter ativa e me manter bem ativa. Não é só pra ter um corpo bonitinho, é pra me manter bem. E é um esporte de alto desempenho. Para que você tenha alto desempenho, você precisa ter treinamento, você precisa estar com o físico impecável para que... vou dar um mês de folga, não vou treinar nada. E ainda mais para debaixo d'água, que é um mundo completamente diferente, né? Adaptação. Exatamente. A fisiologia toda tem que ser adaptada para aquela profundidade, para aquela pressão que você está submetendo o teu corpo. É muito legal. E é admirável esse treinamento que você tem, toda essa... E olha, eu vou te falar que é muito legal isso, porque é uma coisa que você, depois que você entende o que acontece e você consegue aplicar a técnica, não é um absurdo difícil. Não é um, meu Deus, não sou do outro mundo. Eu só aprendi a técnica certa com as pessoas certas e consegui aplicar isso. Então a gente tira ar do pulmão, manda para as vias aéreas superiores, trava a glote, abre palato mole, equaliza, fácil. Pressão positiva, fácil. Tem um monte de... mas tem um monte de técnica mesmo. E é técnica. Ah, botei o ar no lugar. Se você errou, se você abriu a glote, se você engoliu o ar, acabou. Dependendo da profundidade que você tá, você não consegue trazer ele de volta. A pressão no pulmão é tão grande que você não consegue força para trazer o ar para as vias aéreas superiores. Então tem várias técnicazinhas assim que realmente fazem a diferença. A equalização, ela tem mecanismos diferentes no final, quando você praticamente não tem volume mais, né? E a gente não pode se machucar. Eu até rompi um tímpano uma vez na vida, mas nunca mais. E olha, já mergulhei praticamente muito o dobro. Muito mais depois, nunca mais aconteceu nada. Porque eu cuido. Sim. Eu já cometi um erro e já sei aquele erro, não vou cometer de novo. Aí todo atleta está sujeito a errar, a se lesionar, isso em qualquer esporte, não é? A gente tenta minimizar isso. Claro. Vou te falar que acho que uma das coisas que eu levo muito a sério pra minha vida, Carol, como atleta, eu ainda quero competir há alguns anos e eu já vou fazer 48 esse ano. Né? Já tô quase nos 50. Mas é muito legal, porque tem muita coisa que eu consigo fazer. Eu me surpreendi, ano passado eu passei lá 2 meses no Egito treinando e eu achei que o meu físico ia ser uma coisa que ia me bloquear, até porque já entrei na menopausa. Então, né, a parte hormonal cai, eu tenho que compensar nos exercícios, né? Toda essa parte hormonal faz uma diferença em alto desempenho. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, putz, acho que o físico não vai estar tão bom, né? Mesmo treinando que nem uma louca aqui. Que nada, cheguei lá, foi fácil voltar dando pernada dos 100 metros. Eu cheguei no fundo do Blue Hole, eu até trouxe pra mostrar pra vocês o que eu trouxe do fundo do Blue Hole lá. Que eu fui em apné, cheguei lá embaixo, bati a mão no fundo, peguei uma areinha lá, um pedacinho de concha, tá guardado no meu porta-joias, gente. Lá no Blue Hole do Egito, lá em no Blue Hole, no Egito, em Dahab. Que legal. No fundão, 92 metros de profundidade em apné, foi bem legal. Parte do meu treinamento lá. E temos mais vídeos da Carol pra gente dar uma comentada? Produção. Sim, quando a produção fala aí, Carol, me surgiu uma dúvida legal aqui. Diga. Quem são no mundo das competições, o mergulho em apné é conhecido pelas mulheres, então, de qual país, assim, que são as melhores? Existe alguma tradição nesse sentido, ou... Na verdade, vou te dizer que... Pra mim são as brasileiras, né? Na verdade, assim, a gente tem um ícone no mundo da apneia feminino, que é a Natália Moshonova. Ela é uma russa, né, já faleceu, mas ela foi aquela mulher que foi ativa no mergulho livre. Foi a estrela... A estrela maior, assim. Pra você ter uma ideia, hoje o recorde de estática é 9 minutos e 3. Acho que a pessoa que mais chegou perto dela até hoje, e já faz alguns anos isso, fez 8 e alguma coisinha. Nossa, isso muito quer dizer, distante. Ela tá, tipo, anos-luz na frente, né? Estava anos-luz na frente. Russa ela. Russa ela. Ela em 53 anos, ela rompeu 3 recordes, bateu 3 recordes de piscina consecutivos. Um dia estática, outro dia sem nadadeira, outro dia com nadadeira. Com 53 aí, Carol, anos. Então você vai bater vários, isso que eu falei, ainda é isso aí, claro. Útil aí, uma vida útil como atleta, poxa. Com certeza, cara. Eu sempre digo que eu fisicamente tento ficar melhor do que anos atrás. Boa. O que eu puder me dedicar e o que eu puder fazer.
E você aprende bastante nos seus cursos também? Deve ser interessante isso. Sempre. Né? Eu falo sempre isso com os alunos, porque eu tenho alunos diversos, né? Você pega um cara que é médico, você pega um cara que é pneumologista, você pega outro que é engenheiro. Cara, eu sempre aprendo alguma coisa. Eu digo que qualquer curso é uma troca. Total. Né? Eu ensino aquilo que eu sei e pego dicas da outra. Outro dia eu tive uma aluna otorrino. Cara, ela me ensinou um monte de coisa legal. A gente falou sobre membrana timpânica, reconstituição de membrana timpânica e tudo mais. Foi, nossa, uma troca de experiência maravilhosa. E você comentou lá no começo que você deu aula também para vários atletas. Isso deve ser uma troca de experiências bem bacanas também, principalmente para você que é competidora. Pra mim foi um aprendizado muito legal. Principalmente esse pessoal da Red Bull, que até o Kirk veio pro Brasil e a gente ficou um mês no Rio de Janeiro ministrando todos esses cursos. Eu tive que, por exemplo, aprender a surfar para poder dar um curso para surfistas, né? Entender, como é que eu vou, né, como é que eu vou dar um curso para um cara, né? Entender o sufoco que ele vai passar, né? Exatamente. E é isso mesmo. É sentir na pele aquilo que o cara sente, claro, num outro nível, mas Tanto que eu me tornei amiga da Maia. A Maia depois quis fazer um curso de Ox Provider, fez todo mundo fazer também. Ela pagou do bolso, fez todo mundo ir lá fazer um curso de Ox Provider porque ela queria ter esse recurso, por exemplo. Então, são pessoas muito legais, você aprende muito com elas, com pessoas de outros esportes, principalmente de alto nível. Muita coisa legal. Essa troca de experiência, o mergulho proporciona muito isso, né? A gente conhece muitas pessoas legais, é sensacional essa... Uma coisa fantástica do mergulho, gente, é que a pessoa que é chata, aquela pessoa ruim, ela não se cria aqui. Não adianta. Ela pode ficar um tempinho, mas ela não se cria, é verdade. Eu não tenho vergonha de falar, gente. É verdade. O cara que é ruim, ele não se cria aqui. É um clima muito gostoso. É um ambiente, um círculo de amizade social delicioso. O mergulho é diferenciado nesse aspecto, né? E você conhecer pessoas bacanas, troca de experiências, troca de conhecimento. Eu troquei, de verdade, gente. Eu troquei a fisioterapia pelo mergulho... Também por causa disso, pela minha qualidade de vida, pela minha qualidade de trabalho. Eu adoro a físio, mas eu ficava trancada dentro de uma UTI o tempo todo. Não é divertido, entendeu? Não é. E eu queria mais qualidade de vida. Não me arrependo nem um minuto. A gente passou por isso também. O Zé trocou a economia pelo mergulho, eu troquei engenharia pelo mergulho. Tamo aí. Foram trocas acertadas, né, Zé? Fala aí. Com certeza, alegria pura. Galera, vamos trazer aqui pro pessoal uma curiosidade que a gente não pode deixar de falar. Lá vem. Isso é importante, ainda mais que ela falou sobre o recorde da russa, de 9 minutos, hein? Exatamente. Então é o seguinte, acho que a maioria da galera já assistiu o filme Avatar, né? O filme Avatar aí teve a sua primeira edição filmada e agora a gente tá pra receber aí o número 2 e mais pra frente vai sair o 3, né? O mais louco de tudo isso, a gente trouxe a Carol aqui, que pode falar bem melhor do que a gente, é que os próximos filmes serão passados a maior parte debaixo d'água. Né? E a gente sabe que o treinador da PFI, né, o treinador master aí, o Kirk Croc, ele foi um dos caras fundamentais aí que fez todo o treinamento de todo o casting, né, o elenco do filme, os atores, as atrizes. E a gente sabe até que teve atriz aí que quebrou o recorde aí. Muito massa. Fala aí, vamos falar sobre o Avatar pra galera pouco? Essa é uma história muito legal, porque o Kirk conheceu o James Cameron num avião, do nada. Essa história é bem legal. Até devia ter pedido pra ele contar isso pra vocês. Mas ele viu o cara, fãzaço do cara, chegou lá pra entregar um cartão pra ele. Antes de entregar o cartão, James Cameron se virou pra ele com uma cara bem séria e falou assim, quanto você faz? Porque ele falou, eu sou instrutor de mergulho livre, de apneia. Quanto você faz? A primeira coisa que ele perguntou. Aí o Kirk falou, eu já fiz, não lembro na época, 8 minutos ou qualquer coisa assim. Daí ele, tá. Daí começou a conversar com o cara. James Cameron é muito louco, né, cara? Não, ele não ia dar bola pra alguém que não fosse bom. E aí depois eles começaram a conversar e quando ele foi filmar o Avatar, ele contratou a PFI, o Kirk e alguns instrutores da PFI, né, que moram, né, americanos, para fazer essa consultoria e essa instrução aos atores que iam atuar, né, que vão atuar no Avatar.
Boa. E uma coisa muito legal, além, né, a gente já vai falar do recorde, das curiosidades, mas uma coisa muito legal é que mais de 80% do filme é embaixo d'água. E vocês vão ver, o Kirk vai falar aí, é tudo real. Eles criaram e eles construíram um tanque de, acho que 17 metros de profundidade, ou 15 metros, não sei ao certo, mas eles fizeram um tanque grande para poder fazer todas as filmagens embaixo d'água. Então nada é fictício, ventilador, nada disso. E eu tava lendo que eles tiveram que desenvolver equipamentos de captura de movimento para que se usasse embaixo d'água, que geralmente são técnicas que são feitas fora d'água, e foi feito para que os atores estivessem se movimentando embaixo d'água e fazendo essas capturas para poder fazer aquela composição de imagens dos avatares, enfim, um negócio impressionante. Doido, muito legal. Tem umas fotos... Tá todo mundo super curioso pra tem umas fotos dos atores fazendo essas cenas embaixo d'água. E o Kirk, além de ensinar eles a fazer, eles fizeram curso, ele estava lá com outros instrutores para fazer a segurança dos atores, né, e das atrizes. Justamente porque foi filmado tudo embaixo d'água e as cenas foram em apneia. Elas só fazem, né, o ensaio respirando na hora de fazer a cena em apneia mesmo. Vou contar pra você, Gabriel. Tem uma atriz que se chama Kate Winslet. Sabe dela? Quem é a Kate Winslet? Foi a que fez o Titanic, não foi? Foi que fez o Titanic, cara. A Rose, dela? Claro. A Rose passou pelo Titanic e quebrou o recorde do Avatar, cara. Fez mais de 7 minutos. 7 minutos. Nossa. Treinando. Porque é um treinamento que a gente faz de apneia estática, né? Muita gente fala, não gosto de fazer apneia estática. A apneia estática é a base do treinamento de apneia. Então, se você faz a apneia estática, que é o que dá o maior tempo, né? Porque a gente fica parado, não consome tanta energia, você tem base para ficar em movimento embaixo d'água. Então, é um treinamento fisiológico. É muito legal. Todo mundo que vai fazer a apneia vai ter que passar pela estática e vai ter que treinar a estática. Boa. Legal. Bom, galera, já quem tava falando do Avatar, a Carol comentou sobre o Kirk Clark. Ele mandou um recadinho pra gente, né? Pra contar um pouquinho desse treinamento que ele deu durante as gravações e ainda tá fazendo, né? Vamos assistir aí? Hello to all my Brazilian friends. My name is Kirk Kroc and I'm the president and founder of Performance Freediving International. And I'll be here for a short little time with Carol Schrappe as she takes you through this podcast. For the past 5 years, since 2017, I've been working with James Cameron on the Avatar sequels, where we've been shooting episodes 2 and 3. And what you're going to see in Avatar 2 is the biggest diving movie of all time. And primarily it's about freedivers on the world of Pandora. And in the past Avatars, you've seen the forest Na'vi, the plains Na'vi, the mountain Na'vi. Well, now you're going to see the in-water Na'vi, or what are called Metakain. And the shooting of Avatar, where my job was principally to train the cast and crew, as well as provide in-water safety and consultation on the in-water movements, we shot wet for wet, meaning what you see on the screen was actually shot underwater on breath hold. And so James Cameron is an amazing ocean adventurer and diver and considers himself a freediver first, and really wanted, true to his art and true to the reality of the world that Avatar is in, which is our avatar, or our world, that the in-water movements look authentic, and that's why we shot in water, or what's called wet for wet. So what you see on the screen was actually shot in water, and this isn't Aquaman where they're hanging on wires with fans in their hair trying to make it look like they're in water. So this December, enjoy Avatar 2, which will be the biggest diving movie of all time. And as divers out there, I'm sure you'll enjoy it and recognize a lot of the world through James Cameron's eyes. Enjoy. Né, trabalhando para o cinema e colocando a apneia no meio dos filmes, não é a primeira vez, né? Ele já fez parte, já treinou o Tom Cruise para Missão Impossível. E se vocês lembrarem da cena que ele faz embaixo d'água, ele fica praticamente 3 minutos numa cena contínua. Ele fez questão de fazer a cena contínua. Ele fez mais de 6 minutos de apneia estática e conseguiu fazer a cena inteira de 3 minutos e pouco lá em apneia. Até um tempo atrás ele devia ser o recorde de Hollywood, né? Agora
Temos a Rose Rose, dominou né, esse recorde aí. bateu o recorde do Tom Cruise, meu. É um boato. Bom, belo recado aí, valeu, Kirk, estamos juntos aí. Galera, a gente, na verdade, tentou um recado do James Cameron aí, mas ele, como ele não podia fazer, ele se comprometeu a vir aqui no nosso podcast, então aguardem James Cameron na próxima. Senta aí. Mas o Kirk é fera e O cara é bom, né? graças a ele tudo isso vai... O Kirk foi meu instrutor no meu primeiro curso da PFI. E eu fiz no meu primeiro curso, passaram outros instrutores, mas ele foi meu instrutor pro trainer também. Então, foi ele que falou assim, vamos bater aquele recorde. Exatamente. Foi? Aí, ó. Foi Culpa ele dele, mesmo. então. Culpa dele. Achamos o culpado. Achamos o culpado. Temos uma recordista agora. Exatamente. Muito bom. Bom, belo papo com a Carol. Carol, é muito legal te receber aí. A gente sabe que tem um monte de coisa bacana pra gente falar pro pessoal aí. Mas como a gente tem que terminar, a gente se queria deixar, que eu fico você... falando. É sempre muito bom, né? E tem papo pra umas Tem. 50 edições, pelo menos, Quem de sabe a gente faz podcast. o Carol 2, 3, assim vai. Manda um recado final pra galera aí, diga o que você quiser, fala alguma curiosidade que a gente não falou. Eu acho que ressaltar que o mergulho livre não é só não é só um esporte competitivo, mas é um aprendizado, é você aprender a lidar com o seu próprio corpo, a você superar seus próprios desafios. Hoje mesmo de manhã, a primeira coisa que eu postei nas minhas redes sociais foi um reelzinho, um videozinho de alguém falando exatamente sobre isso. Sobre que a gente sempre tem aquela vozinha falando, você não vai conseguir, não sei o que, né? Aquela voz te puxando pra baixo. E eu acho que a prática e o treinamento do mergulho livre te levam a administrar muito melhor isso, a você ser mais positivo, olhar o lado melhor das coisas e direcionar a sua vida pro lado legal, pro lado bom, pro lado de crescimento e de felicidade. É isso aí. Bonito. E sem contar que você vai estar inserindo o esporte na sua vida, né? Então você vai ter uma qualidade de vida melhor, então vai ter um foco, isso é muito bacana, né? Então... Além dessa parte física, ainda tem toda a mental. Exatamente. Então, galera, que tiver vontade de conhecer e vivenciar isso, procurem um curso de mergulho livre, procurem a Carol. Bora mergulhar. Sigam ela nas redes sociais que vão estar aqui pra vocês. E comecem a vivenciar um pouquinho mais desse mundo, né? Que é muito bacana e é um mundo ilimitado, né? De muitas surpresas, muitos encontros legais. Não só com você e você mesmo durante sua apneia, mas com animais marinhos e uma série de outras coisas. Então isso é bem legal. É muito legal mesmo, gente. Não tem coisa melhor. Por isso que estamos aqui, né? Muito Os bom, três. é isso aí. Exatamente. Belo papo. Show de bola, obrigada, aqui, ó, gente. brinde final. Aí, Saúde, obrigado pela visita. Salud. Água, viu, gente? Boa, diretor. Boa, diretor. Corta.